Retorne ao universo de Nanatsu no Taisai com uma nova história e um dos personagens mais amados do mangá, na animação que conquistou todos e é merecedora. Essa história deve ser mentira, ou, bom, pelo visto não é. Com essa história que vocês vão gostar, passando dos 7 pecados capitais para os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas vamos desde o começo com Percival, um garoto de 15 anos que gosta de caçar aves como essa com a ajuda do avô, que apesar da idade é um cara muito poderoso, então seu neto não fica para trás, com muita agilidade e força. No entanto, isso não importa para eles. Eles só gostam de cozinhar, caçar um pouco, se divertir juntos, competir em sumô, as coisas básicas para ser feliz. Além de se prepararem, já que Percival está a um dia de completar 16 anos, data em que tanto o avô quanto o pai do protagonista saíram do ninho para conhecer o mundo que existe abaixo dessa montanha altíssima, mas diminuta, e onde qualquer aventureiro ficaria feliz. Pode encontrar magos, cavaleiros, bruxas e muito mistério, algo que parece não importar para o garoto que só quer passar essas tardes e noites na companhia do avô, algo que em parte ele diz porque valoriza o tempo que passa com o velho. Mas a verdade, e ele não consegue esconder, é que a ideia de percorrer o mundo o deixa animado. Tanto que naquela noite, de tanto pensar, ele não consegue parar de se mexer e acaba dormindo do lado de fora da casa. E é lá que ele vê um cavaleiro se aproximando em um barco fantasma. Algo que o impressiona, já que ele só tinha visto nuvens durante toda a sua vida. Apresentando-se, preste atenção, como o cavaleiro sagrado Ironside, que está à procura de um velho amigo chamado Bergis, justamente o avô, então ele o deixa entrar. No entanto, ele sente uma aura estranha nesse cara, e graças a um pressentimento, em vez de apreciar o barco, ele sabe que deve voltar para casa. E o cavaleiro encontra o avô dele, e ao vê-lo usar uma arma sagrada para cortar carne, o reconhece como aquele companheiro com quem fugiu do mestre há 16 anos. E o velho responde que foram eles que o traíram, iniciando um combate épico. No entanto, o cavaleiro está muito acima do poder dele com esses ataques em X, e é quando Percival chega para ver o avô dele à beira da morte. E não só isso, como o cavaleiro também acaba com o pequeno. Não por algo pessoal, mas porque, segundo a profecia de Ironside, em breve aparecerão os 4 cavaleiros do Apocalipse para acabar com o rei dele. E ele precisa acabar com os possíveis candidatos. No entanto, não levou em conta que o pequeno, apesar do ferimento, é forte, e consegue se levantar para se despedir do avô, que não teve a mesma sorte. Então ele sente culpa por não conseguir protegê-lo? No entanto, o velho sabe que em sua vida ele ainda encontrará a pessoa que realmente deverá proteger. Ele era um velho feliz porque seu neto não queria deixá-lo logo. Agora, com a situação, ele está livre para conhecer o mundo. E o velho lhe diz uma última coisa. E o fato é que Ironside, na verdade, é seu pai. No entanto, sem muitas palavras, ele apenas se despede de seu querido neto, deixando o protagonista, que passa vários dias de luto, encontrando até mesmo o presente que seu avô tinha guardado para seu aniversário e uma carta relembrando o quanto eram felizes juntos. Por isso, o protagonista, uma vez recuperado, enterra seu avô e decide começar sua aventura em direção à vila. Isso leva mais de um dia e meio até ele chegar ao solo da amada Britânia. Soa familiar? E aqui vai um pouco de história, já que essa terra, como os fãs sabem, foi dividida pela grande guerra entre demônios e anjos, que terminou graças a um grupo de feras chamados 7 Pecados Capitais, e agora estamos na mesma Britânia, mais 16 anos depois. E é aqui que Percival, um pouco perdido, encontra essa raposa que parece não entendê-lo, mas com quem ele acaba se afeiçoando. E ele o segue até encontrar esses arqueiros que estão praticando seus truques e que, sem perceber, tem um espectador muito animado com o trabalho deles. Ainda assim, o mais astuto do grupo, Donnie, aproveita que ele é muito ingênuo e aplica o truque de desaparecer com seus pertences enquanto fogem. Por isso, os dois sabem que estão errados, especialmente ao ver como o menino era solitário. Antes de voltarem, o Proto os alcança e, de forma ingênua, ele acaba gostando bastante do truque de Donnie, o que faz com que o grupo crie certa simpatia por ele, ao qual ele pergunta se conhecem Ironside, o cavaleiro sagrado que matou seu avô, dizendo isso sem nenhum receio.
Embora ninguém saiba de nada, eles aconselham que ele pergunte na vila próxima, e mesmo que ele não tenha habilidade como artista de circo, eles aproveitam para se aproximar um pouco, enquanto contam seus próprios problemas e como trabalham com magia. Porque os três não conseguiram alcançar o objetivo de qualquer aventureiro, que é se tornar um cavaleiro sagrado, já que seu poder nunca foi suficiente. Mas tudo bem, eles continuam seu caminho. No entanto, parece que a vila está sendo atacada por um lobo, e essa é uma oportunidade para ganhar algum dinheiro, ou pelo menos uma hospedagem. O que acontece é que o pequeno lobo acaba sendo um monstro e o melhor é fugir. No entanto, na cabana há vítimas, e o protagonista prometeu nunca abandonar ninguém se tiver o poder para protegê-lo. Porém, ao usar o arco, ele se arrisca. Então Donnie, movido pelo orgulho e pelo desejo de ser cavaleiro, acaba se machucando bastante. Então, Percival, ao ver isso, libera seu poder e, usando apenas as mãos, em uma cena impossível, derrota a besta com um tapa. Isso libera uma espécie de selo amaldiçoado que já tínhamos visto com o pássaro que caçou seu avô dias atrás. O importante é que ele virou um fenômeno na vila, e agora todos o veem como herói. Mas a fama não o interessa muito, ele só toma um banho com Elba, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eles ficam nus, aproveitam para conversar um pouco enquanto se aproximam bastante, já que ela pensa que Percival é uma criança. Mas na verdade ele também tem 16 anos, como todo mundo. E é aqui que começa sua busca por Ironside. No entanto, ninguém parece ter informações, ou bem, quase ninguém, já que aparece esse guerreiro de armadura chamado Pelgar, que não só conhece Ironside. Ele se parece bastante, se não com o avô, a ponto de começar a desrespeitá-los e o grandalhão se mete só para levar um golpe dessa fera inamovível. Então, ao não chegar a um acordo com Percival, começa uma luta onde o cavaleiro parece ter muita fé na força do protagonista. Mas isso não acaba sendo grande coisa para ele. E ele consegue entender, já que não usa armas nem magia. Então o único jeito é fazê-lo se render para poder levá-lo, que é o seu objetivo. Enquanto os outros apenas assistem a dupla lutando sem rendição, os golpes se tornam cada vez mais dolorosos. No entanto, quando um garoto da vila decide motivá-lo, tudo muda, pois pela primeira vez ele consegue mover a armadura mais pesada da vila. Ele diz não ter magia, por isso não entende o que ocorre com seu corpo. Porém, seu poder é enorme, e o cavaleiro sabe disso, então também usa sua magia. Como o protagonista disse cordialmente que isso era o mais justo para o combate. No entanto, as chamas de Pelgar acabam sendo demais e envolvem o protagonista, que deveria se render com esses ferimentos, mas não vai fazer isso. Curiosamente, surgem várias marionetes do protagonista, tornando-se muito interessantes. Porque embora as criaturas não sejam muito poderosas, Percival está usando vários tipos de magia. Tanto pela sua aura dourada, por essas pequenas criaturas de transmutação, e além disso, porque ele está se curando sozinho. Algo que este cavaleiro, já muito experiente, só viu em uma pessoa em 1 milhão, por isso agora ele precisa levá-lo. Porém, Percival quer manter o combate, dando ao povo a ilusão de vitória. E é Donnie quem consegue ganhar um pouco de tempo com sua magia, porque sabe que a força desse cavaleiro negro está sendo contida. Então, antes que a tragédia aconteça, Donnie decide usar alguns de seus truques, mas já é tarde demais para fugir. Felizmente aparece a raposa de antes, que sem fazer muito se coloca no caminho dos protagonistas. E usando um orbe mágico, leva esses humanos, antes que sejam mortos, até os ossos de um dragão. E é aqui que do nada a criatura chamada Sim começa a falar. E diz ao protagonista que ele precisa acompanhá-lo antes que esses cavaleiros negros o encontrem. Porém, ele precisa de uma explicação sobre o que ocorre, contando que é uma organização de cavaleiros negros com armaduras semelhantes que servem ao Rei Maligno, o qual está com medo, já que a profecia diz que os 4 cavaleiros do Apocalipse, chamados de Guerra, Fome, Peste e Morte, acabarão com sua vida, todos gênios brilhantes. Então, antes que eles se reúnam e acabem com o mundo, há pessoas como o rei que querem acabar com eles, e a organização da raposa busca evitar que os cavaleiros causem o caos. Por isso ele deve acompanhá-lo e, se aceitar, vai ajudá-lo a encontrar o lugar onde está seu pai. Mas primeiro eles terão que viajar para Leones, uma cidade que parece bastante familiar. Enquanto isso, vamos para Camelot, um reino oculto onde os cavaleiros negros se reúnem, e seu líder lhes dá mais pistas sobre os cavaleiros. Como adolescentes que têm certos traços de poder e estilos de corpo, com penteados um pouco fora do comum. Isso faz Ironside, presente, lembrar do filho, sem ter certeza se realmente tirou sua vida. Algo que Pelgar vê como um desperdício, já que ele poderia treinar o garoto como um aliado com todo esse poder. Cria-se uma tensão entre eles, pois o pai precisa eliminar Percival. Por orgulho em relação ao seu rei, ele chega a perder qualquer sentimento pelo filho. Além disso, ele teme seu poder, pois é o cavaleiro mais propenso a destruir o mundo. Mas talvez seja só uma criança brincando de perseguir tudo.
Bom, vamos ver, até mesmo se perdendo em uma floresta onde as fadas percebem que ele entrou. Enquanto Donnie e Shin, em busca de comida, encontram essa gigante que durante sua oração conversa com um humano, já que na floresta onde ela vive ultimamente tem criaturas perturbadoras, justamente as que Percival está caçando para o jantar. O problema é que ele ouve gritos em uma casinha, e ao investigar, encontra esse refém, que ele consegue libertar e que foge sem problemas. No entanto, havia alguém atrás, e esse aproveita para fazer o protagonista dormir e substituir o sujeito de testes que ele tirou, com uma cara bastante macabra, já que o cara conhecido como Natiens foi o causador de todo o caos na floresta. E essas criaturas mutadas? Isso é temido tanto pelas fadas quanto pela gigante, pois o cara é conhecido como herborista. Insano, porque seus experimentos com criaturas vivas são os mais macabros. Enquanto isso, seus companheiros Donnie e Shin o procuram, temendo tudo o que ele possa fazer. Esse cara chamado Natiens com suas poções, principalmente pela má fama que tem por causa de todas as criaturas, embora, é claro, a gigante parece não concordar muito com isso. Enquanto isso, o protagonista semidespido está pronto para os experimentos, para os quais Natiens tirou suas roupas, porque essas peças têm uma carga mágica escondida. Olha só, o caso é que ele recebe doses de poções, que seu corpo assimila instantaneamente, assim como seus efeitos. Isso empolga o herborista, que agora tem o sujeito de testes perfeito. No entanto, algo não bate, pois o cara é mais tranquilo do que parecia. Na verdade, ele é muito empático. Você pode argumentar que o tomou como refém, porque ele atacou primeiro em sua casa, assim como a fada fez antes. E esse olhar de velho pervertido ele tem desde criança. Isso porque tudo que o emociona, ele demonstra, mordendo-se e dando pistas de que o objetivo de suas poções não é tão pessoal quanto parece. Enquanto Donnie e os outros estão tentando sobreviver a todas as feras montadas da floresta, amaldiçoando o herborista que, após esclarecer o mal-entendido com o protagonista, o libera. Se o corpo dele conseguir suportar a poção definitiva que está preparando, que também pode facilmente matá-lo. Por isso, o protagonista, que já podia ter se libertado, se afasta e pega suas coisas para que Natiens, desesperado, o ataque e ele escreva tudo o que puder. No entanto, ao ouvir o cara desesperado, ele percebe que essa poção está sendo preparada justamente para salvar o vale. Algo que não bate com o que já sabíamos até agora. Então ele decide confiar em suas palavras e toma o veneno, que o faz se contorcer um pouco, mas rapidamente ele se levanta com mais força e com a energia necessária para percorrer toda a Britânia em um instante, fazendo do experimento um sucesso graças à intuição do protagonista. E por isso Natiens fica muito agradecido e por algum motivo decide tomar o resto da poção. Isso o faz dormir por um tempo. Enquanto isso, Donnie e os outros surgem para ver se o protagonista está bem, e ele está com o inimigo de todas as fadas do vale. No entanto, enquanto está inconsciente, ele menciona Ordo, e segundo os pequenos seres, Ordo foi há muito tempo o primeiro humano a entrar nesta floresta. E era uma pessoa muito gentil, que dedicou seu tempo a estudar todo tipo de ingredientes e preparar remédios justamente para as criaturas do local, tornando-se uma espécie de líder. E com o tempo, conheceu a monja e Natiens. Como eles foram abandonados desde crianças, ele decidiu acolhê-los e cuidar deles como se fossem seus próprios filhos. E enquanto cresciam, ele lhes ensinou tudo sobre plantas, poções, como trabalhar com ingredientes e como preparar as melhores poções. Pelo menos até o dia em que ele desapareceu, o que foi o estopim para que Natiens se trancasse em sua cabana como um louco. Então temos bastante mistério. Mas aqui o herborista já está recobrando a consciência e vendo que o estado do vale está piorando e que deve usar seu preparado. Embora as fadas do lugar não o deixem em paz, atacando-o sem pensar. Então Percival é o único que o defende, dando-lhe confiança com o experimento que está realizando. Então, quando a névoa tóxica começa a se espalhar, acabando com todas as criaturas, Natiens usa sua habilidade venenosa, que consiste em assimilar qualquer líquido que ele ingere e replicá-lo com seu poder, espalhando-o instantaneamente por toda a floresta, que rapidamente começa a ter um efeito positivo sobre todo o vale, incluindo as criaturas transformadas, que é a razão pela qual todos o estavam acusando, mas ele também sente culpa por isso. E é que seu pai lhe ensinou que para entender os venenos e encontrar a cura para as doenças, ele precisa trabalhar com elas mesmas. Embora devesse se sentir a pior pessoa até agora, graças à sua obra conseguiu virar a situação. Então as coisas se acalmam por enquanto Percival faz um mullet bem grosseiro e só restam as fadas. Desculpem por todos os rumores que criaram sobre o herborista, e ele diz que o verdadeiro herói é o protagonista, que em sua ingenuidade sabia o risco que decidiu correr para cumprir essa tarefa.
No entanto, a raposa e seus sentidos percebem que o veneno ainda está espalhado pela terra e pela fonte. É uma fenda na montanha bastante suspeita, da qual emerge uma criatura desagradável e deformada, bem ao estilo Titã, que acaba sendo um mestre Ordo, que parece muito agressivo, mas que atrai Natiens, o qual felizmente sua irmã impede no último momento, já que o corpo dessa besta está produzindo a toxina que contaminou o vale. No entanto, o garoto não consegue entender isso ao lembrar do amor de sua mãe pelas criaturas e por essa floresta. Então, em sua teimosia, ele se aproxima, tentando fazê-lo entender com palavras, se expondo ao perigo. Onde o protagonista e sua irmã, ao tentar protegê-lo, a garota acaba usando seu corpo como escudo e fica em estado muito grave. E é aí que entra em cena a fada gentil que o protagonista resgatou, e que acaba sendo o autor de todo esse caos, e quem foi o responsável por transformar Ordo, com a justificativa de que o velho é um pecador nato e destruir toda essa área seria a forma de se redimir. Então nesse momento Percival muda de personalidade. E cheio de raiva, eles juram para Nascience que vão recuperar o avô dele e que não vão se deixar enganar por essa fada. Novamente, a história continua com Percival, que está motivado a salvar o pai de Nascience. No entanto, no estado em que ele se encontra atualmente. Ele não sabe o que fazer, mas sim sempre tem ideias, já que o mais rápido é derrotar quem controla Ordo. E é apenas uma fada simples. Não deveria ser um problema, se não fosse porque por trás desse rosto inocente está Talisker, outro dos cavaleiros que trabalham para o rei de Camelot. E consequentemente, Percival sabe que ele é amigo do seu pai. Porém, o sujeito, confiante e vendo o desespero do herborista, propõe que se conseguirem acertá-lo, mesmo que seja um golpe. Eles vão contar o motivo de seu pai adotivo estar nessa condição tão deformada, talvez até pior. E se conseguir derrotá-lo, terá a opção de devolver Ordo ao seu estado humano. E mesmo assim, Sin sabe que isso são mais provocações do que qualquer outra coisa. Nascience não escuta e decide atacar sem pensar, usando sua outra habilidade que permite gerar veneno em diferentes objetos, que ele pode até dispersar. Então Percival também decide ajudá-lo, mas Nascience não permite. Afinal, alguém sem poder mágico seria uma presa fácil para Talisker. Como o protagonista não consegue invocar sua magia, acaba parecendo um bobo enquanto o herborista tenta atacar. No entanto, o inimigo controla o clima à vontade e invoca granizo que seu rival não esperava, e é Percival que com sua velocidade acaba salvando-o. No entanto, eles se esqueceram de Ordo, que aparece por trás e atinge seu neto, sendo Percival quem agora usa seu corpo para parar os golpes e fazê-lo recuperar a consciência com palavras. Por instantes, consegue fazê-lo duvidar e até derramar uma lágrima. Então Talisker começa a se desesperar com a demora e lança novamente um ataque de granizo que eles não conseguem evitar. No entanto, mais uma vez o protagonista decide usar seu corpo para deter o gelo, levando vários golpes por todo o corpo, mas cumprindo completamente seu objetivo. Enquanto isso, os outros o encontram muito machucado, mostrando a motivação de Percival para ajudar os seus. Então Talisker se cansa e decide acabar com isso de uma vez por todas. No entanto, uma luz ilumina tudo, gerando uma aura de poder sobre o protagonista, como a das criaturas que vimos há alguns dias. Mas desta vez, mais deformadas e com uma clara evolução de poder, algo que nem mesmo seus companheiros entendem. Por que isso acontece? Então, neste ponto, um simples ataque de Talisker já não funciona e ele precisa tentar outra coisa. Porque agora essas criaturas amorfas estão dominando ele. Isso porque o protagonista quer garantir que as condições que definiu no início da luta sejam cumpridas. No entanto, aos poucos ele percebe a resistência do protagonista e se sente bastante diminuído, mesmo quando finalmente consegue dominá-lo. Com uma mão só, envolto em poder mágico, ele precisa contar a verdade sobre o que fez ao herborista, ciente de que todos sabiam o quanto amava a floresta. E é que para Talisker, mas de modo geral para todos os cavaleiros que servem a Arthur, os humanos que dedicam seus esforços para ajudar outras raças que não sejam os próprios humanos estão pecando. E fizeram vários avisos aos que estavam a bordo, dos quais, embora ele tenha ouvido, não deu atenção a nenhum. E acabou recebendo esse castigo como uma besta consumida por impulsos obsessivos, sendo forçado a atacar o vale que ele mesmo protegeu por tanto tempo. Com uma clara convicção do cavaleiro de que o que está fazendo está certo, e não só para ele, mas também para seu rei. Algo que claramente uma criança não entenderia. Então agora o cara dizia invocar seu poder de raio, convencido de que desta vez vai acabar com a luta. No entanto, Percival com sua mão pega os olhos de raio e os lança contra seu inimigo, que não entende que tipo de garoto é esse. Até que ele percebe a descrição dos Cavaleiros do Apocalipse e vê que combina perfeitamente com aquele que tinha cabelo de pássaro. Então agora ele decide usar seu poder de verdade, porque é a oportunidade de acabar com a única ameaça aos planos de seu rei.
Por isso, Sim percebe isso. E já que ele entende que a magia do protagonista parece se adaptar ao que ele está pensando, faz com que ele recrie a arma perfeita. E é assim que Percival faz. Lembrando de suas antigas façanhas com seu avô, ele recria essa grande espada que acaba facilmente com o ataque de Talisker. Entendendo que se houver 4 desses monstros, será muito difícil para seus companheiros, porque no caso dele ele já está praticamente morto, embora o Prota ainda não controle grande parte de como sua magia funciona. Isso sim, vemos como a freira acorda e surpreende a todos com sua nova cor de pele e o motivo de ainda estar viva. No entanto, Sim sabe que os gigantes de nascimento têm a habilidade de fazer com que sua pele seja completa, completamente de metal. E foi isso que a garota usou para salvar sua vida no momento certo. No entanto, Ordo ainda está em um estado lamentável, pelo qual Natien já não sabe o que fazer e só tem a ideia de recuperar seu pai e todos os objetivos que ele tanto desejava. No entanto, antes que possam ficar tristes, chorar e tudo mais, o protagonista e Sim, eles encontram esse objeto com uma aparência bastante estranha que Talisker deixou antes de morrer e decidem destruí-lo, liberando a maldição que continha o herbalista, e que se transforma em felicidade para todo mundo. Especialmente para o antipático Nartiens, que pela primeira vez mostra felicidade sem se importar, dando uma grande lição ao protagonista que depois o defende com seus amigos. Enquanto isso, Sim nos explica que o bastão estranho de Talisker acaba sendo uma das relíquias do caos, das quais todos os cavaleiros possuem uma, e que representa a maior maldição de seu poder. Por isso aqui, Percival decide que agora não será suficiente apenas dar uma surra no assassino, seu avô, mas que ele vai ajudar qualquer pessoa que esteja sofrendo por causa desses cavaleiros e seus bastões do caos, e claramente também vai enfrentar o líder deles, Arthur. Por ora, eles devem começar a viagem por Liones, a primeira cidade a ser visitada. No entanto, antes que eles possam ir comer alguma coisa, Sim, de alguma forma estranha, já tinha tudo preparado, com uma das criaturas que estavam amaldiçoadas na floresta. Além disso, surge o herbalista, que de forma estranha quer fazer uma declaração ao protagonista, algo meio anticristo, climática. No entanto, não se trata disso, mas sim que, com uma expressão sombria, ele diz que vai acompanhá-los em sua aventura, deixando seu avô e sua irmã para trás, já que eles decidiram que vão se encarregar de fazer com que o vale se torne cada vez mais produtivo e um lugar melhor. Enquanto isso, ele pode seguir sua jornada para se tornar um herbalista tão bom ou melhor que seu pai. No entanto, Donnie não gosta da ideia, pois acha que ele não é útil para a equipe e sua personalidade pode ser complicada. No entanto, ele acaba sendo aceito na equipe pela utilidade de seus venenos em alguns casos que possam encontrar. Enquanto isso, vemos que as fadas do vale, apesar da tristeza pela partida do velho amigo, sabem que foi o melhor para ele, já que é a primeira vez que Ascens encontra uma pessoa que realmente pode chamar de amigo, e isso fica evidente em sua expressão de felicidade. No entanto, a história continua e em uma vila distante. Ironside está reunido com o duque do local, que tenta convencê-lo da importância de encontrar uma das peças do caixão da escuridão eterna escondida nesta vila, e que isso ajudará o cavaleiro sagrado a evitar um desastre que se aproxima na vila. No entanto, aqui entra em cena Anne, a filha do duque, que tem a habilidade oculta de saber quando alguém está mentindo. E embora seu pai seja o primeiro a fazer isso para defender sua cidade, Ironside está totalmente corrompido pela mentira. Então, quando ele tenta propor diretamente que ela seja a esposa de seu filho, dá para ver o nojo em seu rosto, então seu pai interrompe a situação. Enquanto isso, agora vamos acompanhar os protagonistas que estão sobrevivendo no Grande Vale e Percival, tentando controlar seu poder que é tão instável e aleatório quanto ele. Enquanto isso, ele encontra na sua bolsa a velha faca de cozinha do seu avô. Para todo mundo está claro que se trata de uma espada mágica, quem sabe com que nível de poder, já que era de um cavaleiro sagrado. Mas agora eles devem focar em viajar para Liones, onde podem achar a entrada para Camelot. Porém, esses lugares já não existem para pessoas comuns. No entanto, se Shin disser, o protagonista confia cegamente. No entanto, como eles não têm os maravilhosos orbes de teletransporte que, aliás, foram criados por um personagem que eles conhecem e que nós conhecemos como Merlin. Por ora, devem buscar o mago mais próximo que possa fabricá-los. Chegando a esta vila, onde as criaturas do protagonista, digamos assim, decidem desenterrar essa estranha lápide que, a princípio, eles não entendem o que é, Anne surge acusando-os de ladrões e aliados de Ironside, aumentando a tensão, já que ninguém entende a situação. No entanto, quando todos parecem ser mentirosos, a garota percebe que Percival não só entrega a peça para ela, mas também está totalmente livre de mentiras, algo que ela nunca tinha visto antes.
Por isso, quando aparece, uma das criadas tenta levar a garota para casa e ela decide, como última opção, confiar o objeto a Percival. No entanto, no final, ninguém sabe o que fazer com ela. E é Shin quem explica para eles que peças desse tipo fazem parte de um selo muito poderoso. Mas o protagonista só consegue pensar em derrotar seu pai sem levar em conta o caos que isso poderia causar. Além disso, seu poder ainda não é páreo para Ironside. Então, por enquanto, eles apenas aguardam uma reunião à noite, onde o Cavaleiro Sagrado expõe a importância de encontrar a peça que falta do caixão. Enquanto isso, os protagonistas se limitam a observar, já que, segundo o Vermelho, ativar o caixão é a única coisa que pode salvar os aldeões do desastre que se aproxima. No entanto, Shin sabe que tudo isso é mentira. Vendo a pedra, já que se trata de um selo que foi usado há 16 anos para selar os demônios na Grande Guerra, o que custou 16 almas. Se Ironside pretende ativá-lo, deve fazer o mesmo processo, provavelmente com as almas desses pobres aldeões. Então Anne, que também sabe que ele está mentindo, o humilha na frente de todos, além de acabar revelando seu poder. Ironside a considera um possível perigo para seu rei. Então, com toda essa confusão, o melhor para os protagonistas é aproveitar e fugir. No entanto, apesar da raiva que sente do pai, Percival não consegue abandonar a garota. Por isso ele se mostra para o pai, que o despreza como sempre, e leva Anne para um lugar seguro, onde possam se organizar e proteger a peça. No entanto, já é tarde demais, quando a empregada que vimos na verdade é a familiar de Ironside. E ela consegue escapar, completando assim o selo, o que desencadeia um caos total. Eles não podem fugir, pois todo o vilarejo corre risco de ser morto, já que o familiar nocauteia o duque. E livremente inicia um ritual no qual várias sombras são liberadas, com fome de sacrifícios. Então eles vão para a cidade, que agora fica cheia de criaturas amorfas. E quando Shin parece querer cuidar disso, algo em que Percival confia cegamente e, consequentemente, os outros também confiam, principalmente porque eles precisam lidar com o Cavaleiro, que mesmo estando distraído com o ritual, ninguém escapa de sua aura bestial, espalhando o terror em todos, menos em Percival, que parte para o ataque. No entanto, a magia que tinha sido tão útil antes acaba sendo humilhada pelo poder de seu pai, que não tem rival, mesmo usando apenas uma mão. Por isso, Donnie, diante da ideia de morrer dessa forma, prefere fugir, algo que Percival nem sequer considera. E continua atacando, dessa vez unindo forças com os outros companheiros, como Anne, que tem grande habilidade com a espada, mas mesmo assim, não é suficiente. Mas ninguém contava que Nathens aplicou parte do seu veneno na espada da garota. Isso consegue atingir o inimigo, que tem sua mobilidade bastante reduzida e que só o deixa ainda mais furioso. E agora seus ataques únicos se transformam em uma chuva de X afiadas. Enquanto isso, Donnie, ao se deparar com a situação crítica do vilarejo, percebe que não pode simplesmente fugir, com tanta gente sofrendo por causa dos demônios, agindo contra a própria vontade. Enquanto isso, no castelo, o grupo sobrevive graças à cura de Percival, que justamente neste momento começa a ser torturado por seu pai, que lhe conta que a razão pela qual matou o avô é simples, porque seu rei achava que ele era um dos cavaleiros e ele só precisava obedecer, além de que o avô havia roubado um objeto muito importante no passado. No entanto, ele sabe que naquele momento errou o alvo e continua atacando-o de forma brutal. Ele sabe que seu filho é o verdadeiro cavaleiro que buscava e agora precisa matá-lo para que os planos do rei deem certo. Ele o atravessa com uma espada sem que ninguém possa salvá-lo. Apenas Inaciência recupera o corpo, e mesmo com Linda dando a poção para ele beber, a poção melhorada não tem nenhum efeito, deixando uma situação pesada com uma criança assassinada pelo próprio pai dias depois de ter matado o avô dele de forma suspeita. Após ajudar na vila, Donnie volta ao castelo para apoiar seus companheiros, onde por algum motivo aparece uma das criaturas de cura do protagonista, mesmo que o dono esteja morto. Isso é algo que Ironside não esperava, e por isso decide eliminá-lo antes que se torne perigoso, mas não é tão simples. Graças a Inacians e Anne, que não pode permitir que a única pessoa real que conheceu morra facilmente. Enquanto isso, criaturas seguem surgindo em todos os lugares. Enquanto isso, Anne, com seu novo corte de cabelo, defende a situação como pode. Mesmo com o novo ataque de Ironside, não parece tão eficaz diante da atuação do protagonista, que agora, vendo a evolução do seu poder tão rápido, sabe que é muito perigoso deixá-lo vivo e deve acabar com ele naquele instante. No entanto, o poder de Percival funciona com a motivação não só do seu avô, mas também dos seus próprios companheiros, nomeando essa habilidade como Esperança. Enquanto isso, os demônios começam a trazer e atacar os aldeões. Apesar da distração de Donnie, um guerreiro surge do nada. Utilizando facas de maneira extremamente habilidosa, ele acaba com cada demônio que encontra, um após o outro, sem nem mesmo se esforçar. Enquanto isso, o familiar de Ironside só assiste ao plano de seu mestre ruir até chegar sua vez.
Então, os protagonistas interpretam que isso se deve aos aliados que Shin conseguiu. E é aqui que a situação muda, já que o Cavaleiro Sagrado começa a aceitar o fracasso de seu plano. E como isso é uma desonra para seu rei, que provavelmente vai acabar matando-o. Então, vendo todo o sol que fez ao seu pai e ao seu filho, como último desejo, ele quer ver o rosto de Percival de perto, uma última vez, o que chega a comover o protagonista, já que ainda é seu pai. Mas Zen deixa claro que Ironside está cercado pelas piores mentiras, irritando o inimigo, que já não aguenta mais essa garota estranha, e muito menos seu filho, a quem só insulta enquanto tenta atacá-lo. No entanto, agora Percival consegue desviar com mais facilidade, usando seu poder e sua capa, porém ele não pode fugir para sempre. Aproveitando o veneno de Nethens ainda ativo, eles atacam na primeira tentativa, mas sem muito sucesso. Mas ao usar o elemento surpresa, que é a habilidade de Donnie e uma armadilha clássica, eles acabam afastando não só o caixão e separando as partes, ficando com a mais importante. Eles também conseguem revelar o rosto do inimigo, que se mostra totalmente superado, apesar de sua força bruta, admitindo que Percival fez um ótimo trabalho. No entanto, ele também sabe que está apenas adiando um pouco a queda iminente de Leonis, que conseguirá organizar o lugar. Mas antes que ele possa continuar lutando, é interrompido por outro cavaleiro chamado Molland, que por enquanto lhe diz que há prioridades. E nesse caso, há um guerreiro desconhecido na cidade que, por suas características, pode estar associado aos 7 pecados capitais, algo que não é nada conveniente para eles. E com um olhar de ódio para seu filho, eles devem se retirar. Isso nos deixa com o final e uma vitória para o time que já não aguenta mais. Mesmo assim, o pai de Anne e os aldeões agradecem todo o esforço, principalmente pelo aliado conquistado. Shin, que de maneira suspeita depois de voltar, inventou uma desculpa sobre como conseguiu chamá-lo. O fato é que a tranquilidade toma conta do lugar, enquanto Percival não poderia estar mais feliz. No entanto, como sempre faz, ele guarda a dor para depois e para a manhã seguinte. Ele se lembra de como seu pai se parece com seu avô, até mesmo nas expressões, até mesmo na maneira de falar. Isso simplesmente o deixa muito triste, porque estamos falando de uma criança que tem que sentir o ódio do próprio pai. Mas enfim, agora vamos para Camelot, onde pela primeira vez vemos Arthur Pendragon, o chefe supremo desses cavaleiros, que repreende Ironside por seu fracasso. Acima de tudo, porque mesmo sendo os 4 cavaleiros do Apocalipse, ainda são crianças que o derrotaram. Algo que o velho aceita sem problema, assim como sua punição. Por isso, o líder usa sua força sombria e, através de uma técnica bastante macabra, parece vasculhar seu interior com uma dor agonizante, enquanto Arthur lhe conta que criou a Terra de Camelot para que os humanos não precisem sofrer por causa de guerras de outras raças. No entanto, enquanto existirem os 7 pecados ou os 4 cavaleiros do Apocalipse, ele nunca poderá completar seu plano, trazendo-o de volta à realidade, onde Arthur curou o veneno que Ironside ainda tinha em seu corpo e decide lhe dar uma nova chance de cumprir seus planos. No entanto, por enquanto ele não deve procurar Percival, nem o guerreiro desconhecido, mas simplesmente deve encontrar a garota que será sua futura esposa. Isso está relacionado ao fato de ele se antecipar aos inimigos? Enquanto isso, os protagonistas, depois de receberem os agradecimentos do Duque, ele lhes conta algo mais sobre Ironside. Ele foi companheiro de sua esposa como cavaleiro sagrado, e ela sempre elogiou seu parceiro. Seu incrível senso de justiça e bondade que sempre teve, do qual atualmente não resta muito. Mas eles são interrompidos, pois ele aparece com um novo estilo, e não só de cabelo, para seguir os passos de sua mãe como cavaleira sagrada. E já que seu pai sabe que não pode detê-la, ele a confia a Percival, que é o mais indicado nessa situação. Assim, começa uma grande equipe a qual ela é mais do que bem-vinda. Enquanto isso, o mais difícil é a despedida com seu pai, que ainda assim confia muito nela. Por isso todos se reúnem, pegam suas malas e seguem para Liones, mas Percival não consegue se sentir tranquilo com o destino que o espera, destruindo o mundo inteiro. Mas é Shin quem o acalma, dizendo que ele só precisa conseguir poder e se opor a esse futuro que o espera. Se ele precisar de apoio, conta com esse incrível grupo de amigos que o acompanhará em sua decisão. Além disso, o garoto é fera, isso não podemos negar, mas enfim, só que ao iniciar o caminho para Liones, percebemos que o cavalo vagabundo que ele leva e que é presente do pai dele é o mais barato e mais lento que existe. No entanto, é a única companhia que a garota teve desde criança, já que ela tem uma personalidade complicada para fazer amizades, embora agora ela tenha amigos, e muito bons. Porém, o cavalinho é complicado e não consegue andar 1 quilômetro sem entrar em coma. E eles precisam chegar a Liones, lugar que lembra a ela, já que é o lar de seus ídolos, os 7 pecados capitais. E onde ela pretende realizar seu sonho de conhecer o atraente Meliodas, de quem ela até tem um dos cartazes de procurado.
Mal sabe ela a surpresa que vai ter com o anão. Mas enfim, ela sugere que escolha um líder, e já que nenhum dos outros cumpre com as condições, só um pouquinho. Donnie, que também é um bom líder, ela se candidata como a melhor opção. No entanto, mesmo tendo o título, Shin sempre é o mais estratégico, e rapidamente traça um caminho até Liones, onde evitam uma floresta na qual podem morrer facilmente. Mas alongando um pouco a narrativa da viagem, chegando primeiro a uma vila chamada Kant, e onde vamos por um momento a uma de suas tabernas e conhecemos Hauser. Aparentemente um simples bêbado, mas que acaba sendo o atual líder dos Cavaleiros Sagrados de Liones. E além disso, ele é o tio de Donnie, que há muito tempo estava treinando ele e seu irmão Edrin para se tornarem grandes cavaleiros. Mas se hoje em dia um deles é artista de rua, deve ser por algum motivo. O fato é que, depois de seguirem com o cavalinho sonolento, eles chegam à cidade, onde ficam surpresos. Há muito comércio, mas além do bar, das pousadas e da área de combate, há algo estranho com os produtos. E isso a gente percebe na hora, quando a Grandiane decide gastar todo o dinheiro que eles têm em produtos que não precisam, mas que acabam custando todos o mesmo preço, mesmo sendo coisas diferentes. Ainda assim, eles não ligam muito e tentam recuperar algum dinheiro, enquanto Donnie e Narcens resolvem beber um pouco. No entanto, acaba acontecendo um reencontro entre Donnie e seu tio, que o repreende por ter abandonado o treinamento de cavaleiro sagrado e agora só ficar bebendo nas cidades, algo que Donnie não pode negar. Enquanto isso, pessoas misteriosas vagam pela cidade, e Percival vencendo em todas as lutas da arena do local, levando todas as apostas e recuperando parte do dinheiro que perderam. Enquanto isso, Narcens percebe que é estranho o Cavaleiro Sagrado estar em uma área tão distante de Liones. No entanto, aqui ele começa a exagerar um pouco com seu sobrinho, porque sabe que o toque dele é perigoso se cair em mãos inimigas. Não confiaria isso a ele, já que nunca conquistou nada. Sua mãe, que já morreu, estaria igualmente decepcionada. Ele chega até a bater nele, bêbado. Toda a equipe se reúne na taverna enquanto Donnie só consegue fugir, angustiado pelo ocorrido. E já que Hauser tira o dinheiro do que eles consideram apenas umas crianças, eles também começam a ficar irritados e decidem resolver o que está acontecendo, com uma boa briga. Mas quem consegue aguentar mais a bebida? Em uma cena onde Narcens parece bastante confiante em sua habilidade, enquanto explica aos outros que já descobriu o que está acontecendo nesse lugar. E é que todo o comércio de Khan é baseado em objetos marcados ou feitos sob encomenda, e a venda desses com preços semelhantes. O que só indica uma coisa, pelo estilo dos seus habitantes, e é que todos no lugar são ladrões. Embora Hauser também tenha concluído isso, já é tarde, pois estão cercados. Agora eles encontram o líder, que é o outro aprendiz do Cavaleiro Sagrado, Edrin, sendo cercados por um monte de inimigos que confessam ter tomado a cidade, desarmando todo aventureiro que se aproximava, incluindo agora o grande Hauser. Mas isso mostra que precisarão de mais do que tirar suas armas para vencê-lo, dizendo isso com uma presença imponente e que parece mais poderosa do que todos os outros, se não fosse pelo álcool que tem dentro, que é suficiente para fazê-lo dormir. No entanto, embora a maioria esteja inconsciente, ainda resta um Sim e sua magia, que consegue fazer a maioria dos ladrões dormir. Mas Edrin parece ter sua carta na manga com esse tipo de ilusão de Percival, com a qual acaba sendo espancado e todos são levados para uma masmorra. Enquanto isso, do lado de fora, Donnie reflete nas palavras do tio, que sabe serem verdadeiras. E é aqui que eles se reencontram com Edrin, que ainda o considera seu amigo. No entanto, parece que os dois mudaram bastante, falando de uma forma mais egoísta e sem aquele espírito de ajudar os outros que tinham antes. Ainda assim, ele aprecia Donnie e propõe que ele se junte a um novo e lucrativo trabalho que conseguiu, algo que Donnie não sabe como reagir. E menos ainda quando ele conta que se trata de roubar as pessoas que chegam à cidade. Então ele simplesmente fica feliz por ter cumprimentado El e decide procurar Percival. No entanto, Edrin diz a ele que trancou todos, e isso irrita bastante o guerreiro. No entanto, ele não pode fazer nada ao ver a arma secreta de seu velho amigo, enquanto Hauser diz que esse covarde não fará nada. Mas acontece que o bartender que já conhecíamos se chama Taizu, o grande Taizu. Ele é gentil com todos. E decide libertá-los dizendo ao Cavaleiro Sacro que eles devem cuidar da arma de seu aprendiz, um grande dragão lendário que ele domesticou de alguma forma estranha. Então é uma nova tarefa acordar Percival e Yen, que aprendem a se relacionar com o Cavaleiro Sacro. Enquanto isso, Taizu conta a eles que Edrin não é o típico vilão, pois mesmo roubando as pessoas, sempre as deixa ir, fingindo ser durão. O bartender percebeu isso desde o primeiro dia na taverna. Ao se influenciar por más companhias, ganhou poder e pessoas de má índole ao seu redor.
que o apoiaram após roubar o ovo do dragão ancestral e domesticá-lo. No entanto, depois de tanto tempo, o filhote de dragão já deveria ter saído do ovo, e a mãe está começando a desafiá-lo, já que este não é o ovo original, apenas uma cópia. Essa é a habilidade de Eden de replicar, e quando a mãe perceber, ela vai começar a destruir tudo. Porém, Rosa não quer salvá-lo pois acredita que ele merece isso. Mas fui testemunha de que ele não é uma má pessoa, que protege mulheres e crianças, até mesmo deixando vivos os cavaleiros que captura. Esta é a razão pela qual neste momento ele foi traído por seus subordinados. Eles deixam o ovo cair e acabam liberando a fúria do dragão, que começa a destruir tudo. Enquanto isso, descobrem que Edrin cuidava do verdadeiro bebê dragão, mas não o entregaram à mãe porque ele está doente. E é assim que Netscience decide tratá-lo, enquanto os outros vão resgatar Donnie, algo que seu tio não entende. Eles o apoiam mesmo que ele sempre fuja, e é Percival quem o defende, dizendo que ele não é a pessoa de quem se lembram, já que ele está justamente tentando salvar seu velho amigo de cair, contando para ele que agora sim quer ser um cavaleiro sagrado, já que descobriu alguém por quem vale a pena arriscar a vida. No entanto, eles são atacados pelo dragão e é o protagonista quem os salva com sua magia, até mesmo devolvendo um ataque de fogo gigante contra o dragão, que não sofre nenhum dano. Mas aqui vamos falar de algo do passado de Rosa. E como ele tinha fé de que Donnie seria um grande guerreiro, apesar de ser medroso, e com a motivação que sempre dava para Edrin, achou que ele conseguiria. No entanto, voltamos ao presente, onde ocorre o caos, onde tudo está destruído. O dragão bebê ainda não se recuperou, e Rose ainda não sabe o que fazer. Shin, que já observava há um tempo, admite que a culpa não é só dos discípulos, mas também de querer que eles fossem tão fortes quanto ele. Não importa que cada pessoa seja diferente. E embora seja verdade que Donnie seja um covarde, durante a última batalha ele não conseguiu a relíquia por acaso, mas sim em uma missão suicida onde ele foi o protagonista. Assim como Percival, que agora está expondo sua vida, revelando sua identidade como cavaleiro e que está cumprindo uma missão para o desconhecido rei de Liones. Então, por enquanto, eles estão sendo derrotados, então pedem para que ele retire agora o álcool do seu sistema. Enquanto lá fora todos usam magia que é inútil contra o lendário dragão e só conseguem escapar com truques, além de que o cavalinho decide quebrar no meio da fuga. E agora eles estão encurralados. No entanto, aqui aparecem alguns redemoinhos que só podem ser do Hauser, e mesmo que todos achem que ele é um bêbado fraco, não devem esquecer que ele é o cavaleiro sagrado que aguentou a guerra de 16 anos atrás e a venceu. Assim, com grande habilidade e movimentos com nome próprio, ele acaba dominando a besta com esse gigantesco ciclone, conquistando o respeito de todos, especialmente de Percival. Ele se surpreende com qualquer coisa e agora quer ser um cavaleiro sagrado como ele. Enquanto isso, em Asciens, ele faz o Baby Dragon aparecer e se reunir com sua mãe, o que a deixava inquieta. Por segurança, eles protegem a cidade. E é aqui que Eden quer partir novamente. No entanto, seu mestre ressalta tudo de ruim que ele fez, enquanto lhe dá um grande soco. Tudo isso para deixar claro que metade da culpa é dele por ter colocado tanta responsabilidade sobre ele. Quando Donnie decidiu fugir e só acabou frustrando, então ele entende que é um péssimo mestre, e os dois precisam começar tudo de novo do zero. Ele pede desculpas ao Donnie, que não sabia que aprenderia a valorizar a vida assim. Fugiu como covarde após a mãe pedir que vivesse pelos dois. Foi essa mudança depois de conhecer Percival e os outros. Resolve tudo para que, junto ao irmão, continuem com o objetivo de se tornarem cavaleiros sagrados, devolvendo a relíquia para isso. Mas antes de avisá-lo que, enquanto ele tiver isso, todos os discípulos de Arthur o procurarão por algo para o qual não está preparado, e ele foge novamente. No entanto, Percival decide que ele sim vai levar esse objeto, então, com uma ajudinha extra, Roser acaba entregando a arma que o acompanhará de agora em diante. Faz Shin perceber que ainda não avisou ao rei que encontrou o cavaleiro procurado. Então ele se afasta um pouco do grupo, muda sua forma para o herói que vimos alguns capítulos atrás e que se chama Lancelot, e envia uma flecha com destino a Liones, onde depois de um hype incrível e um misterioso Satersat, descobrimos que é para o rei Meliodas, que é quem esteve por trás de todo esse plano para resgatar Percival, nos deixando com uma cena incrível, cheia de nostalgia. No entanto, após a aparição do Capitão Meliodas, nossos protagonistas continuam sua aventura. Mas é óbvio que eles precisam descansar, principalmente com o caminho que os espera até Liones. Embora Percival só pareça preocupado em conseguir um nome para sua nova e incrível espada. Até que todos caem em sono profundo, pelo menos até que Shin é perturbado, pelo que parece ser uma aparição, neste caso, uma misteriosa noiva que sorri para ele.
Enquanto isso, a raposa não consegue distinguir de quem se trata, algo que o deixa pensativo. Mas no dia seguinte, ao tentar subir a montanha que lhes permitirá avistar a grande terra de Leones, eles percebem que ainda não estão nem na metade do caminho, pois ainda restam 4 dias dinâmicos de viagem. Então, pelo menos, eles aproveitam um pouco a descida, sendo Shin o único que percebe que estão sendo vigiados, e enquanto Percival regava as plantas. Ele se depara com uma espécie de vila, onde todos os habitantes são criaturas bastante sombrias, que só se expressam com esse sorriso estático. Mesmo assim, os dois mais tolos decidem que é uma boa ideia ir cumprimentar os desconhecidos, enquanto o velho de antes aparece para avisá-los de que não devem entrar em uma área tão perigosa, já que a verdadeira identidade dos habitantes está escondida pelo selo que cerca a vila. Algo que ele poderia ter dito um pouco antes, porque a dupla intelectual já está lá dentro, assim como Shin, que como sempre precisa protegê-los. E é aqui que Percival e Donnie se deparam com um monte de pessoas sem alma. Pelo menos até que aparece esse velho, provavelmente o líder do lugar, que decide recebê-los como seus convidados, com a comida local preparada pelos seus aldeões. Enquanto isso, o caçador, conhecido como Art, conta mais sobre o lugar que apareceu repentinamente há 10 anos e no qual, desde então, só tem desaparecido pessoas. Aventureiros convencendo a equipe do perigo que seus amigos correm, que decidem assumir o risco e entrar, custe o que custar. Enquanto os protagonistas parecem estar aproveitando uma boa comida e bebida, acompanhados pelos olhares tortuosos dos aldeões. E a única coisa de que desconfiam é que são curiosamente muito calados, ao que o velho lhes explica que isso se deve ao fato de que seu dialeto é muito diferente do que todos conhecem. E é aqui que Shin intervém, tentando interrogar o gigante, querendo saber se ele está atrás de Percival ou de sua relíquia, porque ele estava observando bastante o safado. Porém, o velho logo reconhece quem ele realmente é. A raposa pede para conversarem em particular, o que ele acaba aceitando sem problemas, enquanto Percival não liga e só quer continuar comendo. No entanto, como vemos imediatamente, parece que esse alimento não tem uma procedência muito agradável, e vai saber se a carne não é até familiar demais. Enquanto isso, o velho parece ter colocado Shin para dormir. Então só resta o resto da equipe, que junto com o caçador tentam destruir o selo da vila, atacando o núcleo que pode ser visto de fora e que serve para esconder a verdadeira forma das criaturas. No entanto, com o líder por perto, será perigoso demais, algo que para Nascencian não faz diferença, desde que confiem no caçador, que acaba contando a eles qual é sua motivação para ajudá-los. A eles e a todos que se aproximam desse perigo, ele conta que perdeu seu bebê há muito tempo, em uma vila que também foi atacada por monstros, o que faz a garota lembrar da relação com seu pai. Além disso, com sua habilidade, ela descobre que o cara fala a verdade, então decidem agir. No entanto, por algum motivo, o caçador não consegue entrar no selo e deixa que eles continuem sozinhos enquanto serve de isca. Mas Sakien decide que é hora de repreender a atitude despreocupada de Percival, que ela mesma quer ajudar a mudar, porque o sonho do garoto é virar cavaleiro sagrado. No entanto, o primeiro que eles encontram é Adonis, se contorcendo de dor, aparentemente por causa do que tomou. Então a Nasciense decide cuidar de curá-lo, enquanto a garota deve continuar. No entanto, mais adiante ela encontra Percival sendo espancado, e embora queira ajudá-lo, isso chamaria muita atenção. Então, por mais que queira, ela precisa aguentar e seguir em frente. E chegar até o núcleo do selo, usando toda a sua força e a do cavalo, que não é a mesma coisa, sabe? Enquanto isso, bem perto dali, a Nasciense, com feitiços bem básicos, consegue acalmar a dor de Adonis. Na verdade, ele encontra Percival e descobre que, primeiro, Adonis só teve problemas estomacais por beber demais. E segundo, Percival só estava ensinando os sorridentes do vilarejo a se defenderem. Inclusive, o Prota fez um amigo chamado Douchomonte, já que por algum motivo o Prota consegue entender e falar o dialeto desse povo, percebendo que eles são mais do que gentis. No entanto, enquanto isso acontece, N consegue mover a pedra, que ao cair acaba se destruindo completamente e, embora quase tenha sido esmagada, é aqui que, como todos os habitantes da vila, eles recuperam sua verdadeira forma, o que conhecemos como demônios, surpreendendo a todos. Enquanto isso, o caçador aparece revelando sua verdadeira identidade, como um dos cavaleiros de Arthur, que graças ao equipamento agora pode acabar com os demônios. E é N quem se transformou. Ele diz que algo não faz sentido, já que essas criaturas não estão atacando eles. Mesmo vendo Douchomonte, é totalmente o contrário do que o caçador disse sobre criaturas agressivas e feras assassinas. Como informação importante, nem Donnie nem Nasciense sabem de que raça são essas criaturas, nunca as viram antes.
Então o velho aparece para dizer a eles que ter removido o selo permite que o inimigo os invada, referindo-se justamente à arte, que busca acabar com os demônios que ainda restam. Britânia, fazendo todos lembrarem que eles foram o inimigo da humanidade há 16 anos, algo que surpreende a todos. No entanto, o velho menciona que esse grupo em específico são aqueles que decidiram se afastar da batalha e viver tranquilos, em paz. Mas ele não vai aceitar isso. Usando uma jaula, prende todos, enquanto Percival não entende para onde levaram seu amigo. E ao vê-lo de perto, é quando o cavaleiro percebe que o menino é justamente o cavaleiro que eles descobriram há alguns dias. Além disso, ele possui uma relíquia muito importante. E se considerar os demônios como aliados, só confirma a profecia de que ele será o responsável por destruir o mundo, e deve ser eliminado imediatamente. No entanto, Anne se interpõe dizendo que esse não era o plano, reclamação que consegue afetá-lo, porém ele não pode parar. Ainda assim, ele não é o mais habilidoso, então decide chamar seu companheiro, que é essa criatura gigante, e para completar, usa magia de alto nível. Por isso, Percival se vê bastante encurralado, já que sua espada não consegue ferir o inimigo, que resiste demais. No entanto, enquanto isso acontece, vemos que o cavalinho, tentando se esconder, encontra Shin, que antes parecia envenenado ou algo assim, mas estava apenas dormindo. E é hora de que pela 10ª vez ele resolva a situação. Enquanto isso, os outros nem conseguem intervir na luta por causa da escala da luta. Anne então resolve confrontar o cavaleiro que conseguiu enganá-la, apesar de sua habilidade. No entanto, ele confessa a ela que sempre disse a verdade, tanto sobre ser um velho caçador, quanto sobre ter perdido sua filha, um bebê, por causa dos terríveis demônios. E embora fosse seu aliado, no começo ele não esperava que uma das crianças fosse um dos cavaleiros do Apocalipse. E por isso ele não pode parar, sabendo o dano que os demônios causam e que ele teve que viver durante a Grande Guerra. Assim, ele só pode eliminar Percival, que está gravemente ferido. No entanto, Shin aparece para corrigir sua técnica, já que ele deve combinar sua magia com a espada para aumentar a potência, triplicando-a. Além disso, como o anão se adapta rápido, ele consegue tomar o controle da batalha, arrancando os 2 chifres do inimigo sem dificuldade. No entanto, ele baixa a guarda e essa criatura tenta devorá-lo, mas Natienza aproveita o estado da besta e com seus feitiços consegue fazê-la dormir. Salvando o protagonista, enquanto isso, o cavaleiro sem outra saída acaba fugindo do local, ou como ele gosta de chamar, uma retirada estratégica. No entanto, ainda assim os demônios continuam selados e o protagonista não pode deixá-lo escapar tão facilmente. Algo que surpreende o velho, que começa a entender a forma de pensar do aparente garoto tolo. Já que, embora uma raça como os demônios tenha uma reputação tão ruim como em toda a comunidade, deve haver criaturas boas, da mesma forma que entre os humanos existe maldade, como seu pai que assassinou seu avô. Então o velho se pergunta, quão real é a profecia desse cavaleiro? O caso é que todo o grupo chega até o possível refúgio do inimigo, que acaba sendo essa caverna cheia de cristais de ótima qualidade, onde facilmente poderiam ficar ricos. E vemos Donnie com uma grande confiança que só tem quando há pessoas poderosas ao seu lado. A questão é que, segundo a ciência, e como vimos, o cara não é muito bom em combate, o que seria uma vantagem para eles. Mas ele também não mostrou sua magia, que poderia ser a carta na manga. E é nesse momento que eles começam a ouvir sua voz, reconhecendo que ele não é o mais forte, mas descobrem a verdade por trás disso. E é um feitiço de efeito lento onde qualquer criatura num raio de 50 jardas ao seu redor começa a voltar no tempo, até sua fase de bebê, algo que não podem evitar. Então todos começam a ver sua transformação para uma fase onde também não poderão usar nem mesmo magia. Além disso, sua atitude, memórias e personalidade também voltam a ser as de uma simples criança. E embora não afete Yang tão rapidamente quanto aos outros, que são um pouquinho mais baixinhos, todos terão o mesmo destino e é a oportunidade perfeita para o cavaleiro acabar com o Cavaleiro da Morte, que mesmo como um bebê, nem sequer chora, é um cara forte. Mesmo assim, é difícil eliminar uma criatura tão inocente que, sem entender nada, mostra apego à espada e grande força para seus 4 quilos. E sem desistir, tentando lutar o máximo que pode com uma ternura abominável. Enquanto isso, Aang, ainda como bebê, também tenta detê-lo, mas embora essa menina lhe lembre sua amada filha que morreu em seus braços, é esse mesmo trauma que ele não consegue superar. Que outra pessoa viva algo assim, e que, segundo a profecia, é o que acontecerá se os cavaleiros continuarem vivos. Enquanto isso, Percival, mesmo daquele jeito, tenta proteger a garota como um verdadeiro chefe, o pequeno. E com toda essa distração, eles ganham tempo suficiente para que o velho chegue. Felizmente, ele parece não sofrer sob o efeito da magia.
No entanto, não demoramos muito para entender o que está acontecendo, já que o próprio velho o confronta ao descobrir que esse cavaleiro de Arthur está nessa caverna. Já que os cristais que estão por todo o lugar têm uma possibilidade de conectar com o mundo dos mortos. E isso é o que mais espera um pai que perdeu sua filha de maneira tão horrível. Respondendo também que os efeitos do seu poder devolvem 1 ano de vida por minuto, e por isso foi tão fácil para os protagonistas voltarem 10 anos no passado. Mas o velho tem uma contagem de 3.000 almanaques que no mínimo requerem 3 dias para fazer efeito, então evidentemente ele não é humano. E ele propõe que pode devolver sua filha por um tempo se ele desfizer o feitiço que lançou sobre as crianças. Algo em que o cavaleiro não confia muito, até que chega a revelação. E acontece que o velho na verdade esconde como verdadeira identidade Gauder, um dos 7 pecados capitais que para esses cavaleiros são os inimigos jurados. Para seu chefe, Arthur, ele não vem arrumar confusão. A luxúria simplesmente estava levando uma boa vida e protegendo os demônios que querem viver em paz, como disse antes. Por isso, sem que ele perceba, rouba a relíquia que prendeu todas as criaturas. Ele admite ter habilidade semelhante à dele para esconder sua identidade como velho. Com tudo isso, Arbec sabe o perigo em que está e só lhe resta fugir levando Percival com ele. Mas acabam em um beco sem saída, onde sob toda a pressão, ele acaba ameaçando jogar o pequeno no vazio. Já que isso sim, Conan não faria isso pois gosta muito dela. Então Gunther usa o truque clássico e recria o bebê do cavaleiro que não pode fazer nada, literalmente. É a motivação da vida dele, e mesmo sabendo que é uma ilusão, ela é baseada no que ele lembra de sua filhinha. Mesmo que o carinho e o calor do corpo dela sejam falsos, ele não consegue descrever uma sensação melhor do que este momento. Acalmando-se completamente e falando com o pecado de que simplesmente vai devolver as crianças ao normal, já que cumpriu seu objetivo de vida que, anos atrás, foi Arthur quem lhe prometeu se ele se juntasse ao seu grupo de cavaleiros. Ainda assim, ele sempre duvidou que seu líder cumprisse a promessa e não apenas lhe mostrasse uma ilusão para confortá-lo. Então ele agradece a Gauter, enquanto parece que tudo vai terminar bem. No entanto, no horizonte, 2 flechas imbuídas de magia se aproximam. Uma delas é direcionada a Percival, para a qual Gunther se arrisca sem se importar com nada, e felizmente consegue colocar o pequeno em segurança. No entanto, sua força não é suficiente para defender Henk do segundo ataque, e é Arbes que, deixando sua filha, decide salvar a menina, que acaba ilesa. No entanto, o velho não teve a mesma sorte, com um ferimento que atravessa seu corpo. Então, com as palavras de que tem uma boa vida, ele se despede deste mundo. Enquanto isso, o que parecia ser um espião acaba sendo eliminado por Shin, que, como já sabemos, é conhecido de Gauter, o qual usa seu feitiço e consegue detectar de onde vem o ataque. E quem fez isso sendo um grupo de cavaleiros de Arthur. Assim, a luxúria envia a eles um presente de agradecimento inesperado para o inimigo. Já que os cavaleiros estão discutindo por não terem acabado com os cavaleiros do Apocalipse, entendendo que agora eles estarão sendo procurados, então precisam se cuidar já que Ironside Thales e Carrie Aber perderam. Foi por subestimar essas crianças, mas aqui aparece a flecha de Gunther, que não é muito normal e está sendo controlada. Então o arqueiro decide contra-atacar novamente, porém não consegue nem sequer tocá-la, e pelo contrário, ela se une ao seu corpo, o que a princípio parecia que não teve efeito. Mas como sabemos, Gunther pode controlar a mente fazendo com que ataque seus companheiros, que analisam o quão interessante é esse tipo de magia. Quando chega nesse ponto, eles eliminam o companheiro. Problema, pois não importa ter um cavaleiro a mais ou a menos. Só sabem que terão que enfrentar os protagonistas de frente, que neste momento estão acordando do sono sem roupa, e onde todo mundo fica bastante nervoso. E Percival não sabe onde está o objeto para libertar Doltimont. No entanto, Gunther tem tudo sob controle, libertando instantaneamente sua comunidade, que agora pode continuar vivendo normalmente, e até mesmo seus habitantes incentivam Percival a vir quando quiser. Enquanto isso, o pecado conta pra Henk o que aconteceu com o cavaleiro, e mesmo tentando mentir para não deixá-la triste, isso não funciona. E a garota, em busca da verdade, acaba ficando muito mal, considerando o quão trágica foi a vida de Arb. Ainda assim, depois de chorar um pouco e ser consolada pelos amigos, eles precisam seguir seu caminho sozinhos, já que para Gunther seu trabalho com os demônios é o mais importante. No entanto, em caso de emergência, ele estará lá para os cavaleiros e para as pessoas de bem. Mas aqui ele está com mais pressa, já que teme ser alcançado pelo inimigo. No entanto, Aang ainda está muito mal com o que aconteceu antes, então Sin destruiu o único objeto que restou de lembrança para ele, já que, como vimos, eles são muito perigosos. Mesmo assim, a garota se altera mais do que o normal e começa a dizer coisas bem pesadas, como se realmente a raposa estivesse do lado dos mocinhos, se ela nem sequer é capaz de fazer nada em batalha, já que foi basicamente graças à estratégia da raposa que eles chegaram tão longe. Ainda assim, Sin acaba pedindo desculpas,
pois isso o faz pensar se realmente é um peso. Felizmente ele conversa com Percy, que sempre diz o que pensa, e ele está feliz só de ter sua presença por perto. Assim as coisas se acalmam e a garota se motiva novamente, já que todo esse show foi uma forma de lidar com o quanto Aang estava deprimida. Então, está tudo bem para continuar, se não fosse porque agora temos a grande floresta emaranhada, da qual ela se lembra que seu avô mencionou muitas vezes. Segundo Sim, o local pode ser ideal para armar uma armadilha para o grupo de assassinos. Enquanto isso, em Camelot, os altos comandantes já ficaram sabendo que Gold interveio e matou um de seus cavaleiros, já que, como veremos mais adiante, essa garota que parecia ser vítima pode se clonar. Então Arthur dá liberdade ao escuro para que, se quiser intervir, que faça isso, desde que traga resultados, ou consiga uma namorada para ele, um pedido estranho. O caso é que os assassinos chegam à floresta e sentem 4 fontes de magia, pensando que os protagonistas querem separá-los. Mesmo assim, os cavaleiros demonstram confiança e seguem para lugares distintos, sem saber que a fonte de magia são mini Percivals. Os protagonistas aguardam em uma área para atraí-los à armadilha e derrotá-los um a um, suprimindo seus rastros, graças a uma habilidade de Shin, que curiosamente ele aprendeu na Floresta das Fadas. Fica a dica. Enquanto isso, Natens experimenta um dos ingredientes que conseguiu na Aldeia dos Demônios e que acaba animando o resto do pessoal. O primeiro cavaleiro cai na armadilha e a equipe o ataca. No entanto, o cara parece estar interessado apenas em Percival, embora não consiga distinguir quem é por ser baixinho. Então ele simplesmente libera seu poder contra todos. Graças à levitação de Donnie, não se complica muito e termina em um contra-ataque, reconhecendo que foi bom. Mas aqui ele usa sua técnica de feitiçaria, e Shin os alerta para cobrirem suas armas com magia. E é que o cara pode fazer com que qualquer material ou coisa perca sua resistência, fazendo com que seus golpes causem muito mais dano, sem precisar ter a maior força. Aproveitando-se do fato de Donnie ter que manter a árvore estática, enquanto Percival, que se apressa, também é ferido. No entanto, aqui Natens baixa a guarda e recebe o golpe, percebendo que graças ao ingrediente que tomou, os efeitos dessa magia não têm efeito sobre ele. Aproveitando para usar seu reflexo, devolvendo o ataque e dando a oportunidade para Percival pegar o inimigo pelas costas, derrotando um dos cavaleiros. Mas reconhecendo que o que os espera será difícil, então o protagonista agora usa sua magia para movê-los em alta velocidade. Mas Shin discute com ele o fato de que, além de tê-los curado, ele ainda está defendendo o inimigo. Para Percival, matar agora não é opção, embora precise exigir mais de sua magia. Ele vai fazer isso, que é o que está fazendo agora, perdendo velocidade no processo. Enquanto isso, eles conseguem alcançar os dois inimigos que vêm em uma das criaturas do purgatório que Arthur lhes deu. Informações que Shin vai nos dando. Então Percival faz o que pode para usar sua magia, porém, o pouco que lhe resta ele usa para evitar que morram na queda, deixando fora de combate o mais forte e Natens, que começa a sentir os efeitos colaterais do remédio. Os dois mais fracos devem assumir a responsabilidade e tentar perguntar seus nomes primeiro, mas decidem ignorar isso. No entanto, parece que Shin os conhece muito bem, dizendo nomes e até detalhes que não deveria saber. A questão é que eles acabam provocando uns aos outros, principalmente Anne com sua rival, o que termina em uma briga de garotas. Enquanto isso, Donnie está mais do que assustado porque seu rival é um gigante, e sua vantagem de levitação não é suficiente. Com a explosão de energia do inimigo, que cobre grande área, informação repassada por Shin, as garotas usam todas as suas habilidades. E é a raposa que faz Anne perceber que o ponto fraco da peituda é o bastão de poder. Então, seguindo tudo o que a raposa diz, eles começam a ganhar um pouco de terreno. Na verdade, é a ponto de Anne conseguir tirar o bastão da inimiga com precisão e ela libera seu feitiço, que é se clonar. No entanto, Anne não hesita nem por um segundo e com sua habilidade da mentira, a derrota sem problema. Enquanto isso, Donnie, apenas com sua faca, continua fugindo, como sempre faz. No entanto, quando o inimigo aceita lutar apenas com suas armas, o rosto de Donnie muda completamente e ele decide lutar. Aqui, exibindo seu talento latino, ele maneja o metal com fluidez e fere o inimigo, tornando-o ainda mais furioso, chegando o momento de atacar com magia, mas sua levitação não é muito forte. E aqui, mandando aquela frase Scanor Shin, ele diz: "Quem decidiu isso?" Ou seja, quem decidiu que seu poder seria fraco, mostrando que os feitiços funcionam com a imaginação de quem os usa. Se quiser algo poderoso, precisa pensar grande. Quando para de pensar pequeno e percebe seu potencial, descarta o inimigo como lixo, mudando sua habilidade de levitação para telecinese, e das boas. Assim a luta fica mais equilibrada e vemos que daqui para frente o time vai evoluir.
Mas é aqui que encerramos o capítulo 15, que deixa bastante mistério sobre a identidade do inimigo, e esperamos que isso vá se resolvendo. Espero que vocês estejam gostando dessa série até agora, tanto quanto eu. Muito em breve, vamos poder curtir na Netflix 400 comentários para os próximos episódios. Como meu pai disse, abandono vocês.